Boa tarde, turma, tudo bom com vocês? Assim, é muito importante vocês estarem participando das aulas online, tá certo? O vídeo é só um reforço, sendo que você tem que participar como se fosse uma aula normal. Mas vamos lá, para você que não participou da aula. Gente, hoje nós falamos sobre os seres vivos, vamos dar continuidade ao capítulo, os seres vivos e as características gerais. Aqui a gente tem duas células. A gente está falando que existem células unicelulares, seres unicelulares e seres procariontes, e seres eucariontes. Nós temos aí exemplo de duas células eucarióticas, ou seja, são células que possuem membrana nuclear, ou seja, que esta membrana nuclear vai proteger o material genético presente na célula, presente neste indivíduo eucariótico. Nós temos a primeira imagem, representa a célula animal. A segunda imagem representa uma célula vegetal. Aí dentro dessas estruturas nós temos três básicas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, são as principais estruturas de um organismo vivo, de um ser vivo. A gente está falando aqui de características gerais. Dentro da célula, na região onde está localizado o citoplasma, é uma região líquida onde vai ter algumas organelas. Essas organelas é que vão realizar diversas funções no organismo. A gente vai ter o complexo de Golgi, que é uma organela presente tanto na célula animal, que é essa primeira imagem, e a célula vegetal, que está em verde. A gente vai ter a membrana plasmática, que é a estrutura que reveste uma célula e protege ela. A gente vai ter o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é responsável por produzir proteínas e quebrar as proteínas presentes no nosso corpo. E nós temos os ribossomos que estão aderidos a estes retículos endoplasmáticos. A gente tem o citoplasma, certo? Que é uma outra estrutura que é básica para todas as células, que ela possui membrana plasmática e citoplasma. Nós vamos ter mitocôndrias presentes nas duas células. Nós vamos ter o núcleo, certo? Lembrando que a célula eucariótica possui a membrana nuclear, possui o núcleo verdadeiro, diferente de uma célula procariótica. A diferença entre essas duas células, pessoal, é que na célula vegetal, ela possui o que nós chamamos de parede celular. Essa parede celular, ela é um pouco mais rígida. É por isso que ela dá a característica ao caule de uma árvore, a folha de uma planta. É uma consistência mais rígida aos meios externos para proteger realmente as organelas que a gente acabou de ver que estão presentes no citoplasma. Então, a diferença básica entre uma célula eucariótica, animal e vegetal é que a célula animal não possui parede celular, diferente das vegetais, que possuem parede celular. Os principais componentes desta parede celular, principalmente nas plantas, e você já deve ter ouvido falar, é a celulose. A celulose ela é utilizada para estar presente na madeira, que é aquela casca rígida, ou seja, lembrando que essa madeira é repleta de células, e dá essa consistência que a gente vai poder fazer o quê? Folha, diversos elementos retirados, extraídos de uma planta. Então, mas nós temos outra, quitina, enfim, mas a mais conhecida é a celulose, presente na parede celular de uma célula vegetal. Beleza? Aí vocês estão vendo aqui algumas imagens das organelas que estão presentes no citoplasma, tanto em uma célula eucariótica animal quanto em uma célula eucariótica vegetal, que é o retículo endoplasmático, que são dois, liso e rugoso. Aí nós temos o complexo de Golgi, nós temos as mitocôndrias responsáveis pelo movimento, pelas contrações musculares, o núcleo, que é a membrana nuclear, que dá este formato do núcleo, que vai proteger o material genético. O cloroplasto, que é uma organela específica que só tem na célula vegetal, ela vai produzir, vai participar da fotossíntese, então essa organela ela participa da fotossíntese e os ribossomos que produzem as proteínas
que estão no nosso corpo. Ok, turma? Então, aqui nós temos algumas organelas, novamente só apresentando elas, beleza? E vamos lá. Então, nós vamos continuar sobre as características dos seres vivos. Então, a gente vai falar hoje sobre a teoria celular. A teoria celular, pessoal, ela fala que todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Aquele ser vivo que possui somente uma célula vai ser chamado de organismo unicelular. Aqueles organismos que possuem mais de uma célula são chamados de organismos pluri- ou multicelulares. Esses organismos a gente consegue visualizar melhor, eles são mais organizados estruturalmente. Enquanto que os organismos unicelulares, eles são apenas a própria célula. Então, ele só tem uma célula responsável por diversas funções. No caso, os seres unicelulares, vocês podem ver aí na imagem, nós vamos ter protozoários, amebas, nós vamos ter paramécitos, que são organismos que são invisíveis a olho nu. Então, os organismos unicelulares, eles são invisíveis a olho nu. Enquanto que os pluricelulares, a gente já consegue visualizar estruturalmente um ser vivo, como é o caso dos animais, das plantas, porque só esses organismos, eles possuem uma organização mais específica, eles são mais organizados, tá certo? Eles vão produzir muito mais sistemas, possuem órgãos que são formados por células, beleza? Cada célula, ela vai originar-se de uma pré-existente, pelo que nós chamamos de divisão celular, ou seja, uma célula, ela surge de uma outra célula. Então, tia, quer dizer que o neurônio é uma célula. Então, o outro neurônio vai vir de uma determinada célula? Sim, exatamente. Como? A partir de uma divisão celular. Uma célula, ela forma uma, duas, três, quatro células. E assim sucessivamente. Então, nós temos trilhões de células. Então, para se ter uma célula, para se ter células, a gente precisa ter uma pré-existente para outra poder surgir ou originar. Esse processo se chama divisão celular, como vocês estão vendo aí na imagem. Tia, mas como é que vai ser? Beleza. Nós temos uma célula, vamos chamá-la de célula-mãe. Essa célula-mãe vai se dividir, isso demora 30 minutos, 3 minutos, 20 minutos, dependendo da célula e do organismo, claro. Então, nós temos aí uma célula, ela começou a se dividir. Vocês podem estar observando que nessa divisão não é somente a célula, está dividindo o núcleo, está dividindo o citoplasma e vai chegar um momento dessa divisão celular onde elas vão se separar e originar uma nova célula. Percebam que nós temos duas células, então cada célula vai originar mais uma. Já tem uma pré-existente, certo? Então a gente viu que todo ser vivo é formado por célula. É necessário uma célula, existe uma célula pré-existente. E a célula, pessoal, é a unidade básica da reprodução. Na reprodução é onde a gente vai transferir as características, ou seja, onde as características serão transmitidas. Quais são essas células? Nós vamos ter, no nosso caso dos seres humanos, as células masculinas e as células femininas, células reprodutoras masculinas e femininas. As células reprodutoras masculinas nós chamamos de espermatozoide, enquanto que as células reprodutoras femininas nós chamamos de óvulo. Então, para um ser vivo poder surgir, esse determinado tipo de reprodução, porque essa é específica, nós chamamos de reprodução sexuada, nós vamos já falar sobre ela, o organismo ele precisa transferir material genético através das células, que são as células é a percussora de um ser vivo, ou seja, todo ser vivo nasce a partir de uma célula. Quais são essas células? As células reprodutoras, que é o espermatozoide e o óvulo. Tia, mas nós temos uma parte do organismo que produzem essas células? Sim, existe uma parte do organismo que produzem essas células, certo? Beleza. A gente viu que
o que tratava a teoria, o que trata a teoria celular? A teoria celular fala que todo ser vivo é formado por célula. É necessário uma célula para poder outra pré-existir, ou seja, é necessário uma pré-existente. Ela é a responsável pela reprodução, por transmitir as características dos indivíduos. Mas, passando à teoria celular, a gente vai falar de alguns organismos que são considerados organismos acelulares, ou seja, organismos que não possuem células. O A representa a negação. Sempre que vocês verem o A em alguma palavra de ciências ou geografia ou qualquer outra matéria, acelulares é que elas não possuem ou não têm, é sem células. Então, um dos organismos que são acelulares, alguns cientistas dizem que esses organismos não possuem células, são os vírus. Os vírus, eles são seres acelulares. Mas, tia, como é que ele é vivo? Pois é, aí é que tá. Se todo organismo tem, todo ser vivo, para ser vivo, precisa ter célula, como é que o vírus é considerado um ser vivo? Pois é, aí é que tá. Esses organismos, eles se reproduzem. E a reprodução é a percussora de todo ser vivo, certo? Se reproduzindo, nós temos o organismo. Então, a capacidade, uma característica geral dos indivíduos é a reprodução. Então, se eles se reproduzem, ele está vivo. Alguns cientistas dizem que ele está vivo por isso, por se reproduzir. Outros dizem que ele não está vivo por ele não possuir célula. Ou seja, e como é que ele está vivo? Ele tem material genético, ou seja, ele tem característica e vai ficar em volta de uma cápsula que protege esse material genético e vai se dividir em um outro momento. Só que para ele poder estar vivo, para ele poder sobreviver, ele precisa invadir um organismo, ele precisa se hospedar em um determinado organismo, que nós vamos chamar de hospedeiro. Então, o vírus é um organismo hospedeiro. Então, ele se torna hospedeiro de uma célula de um outro organismo para poder sobreviver. E aí, eles vão destruir essas células, eles vão acabar com esta casa, com este organismo, para poder ele se reproduzir e os seus descendentes habitarem o seu lar. Então, ele vai precisar destruir um ambiente para poder sobreviver. Aí é que a gente chama de vírus. Então, é o vírus atacando o seu corpo. O seu corpo vai apresentar alguns sinais, como febre, emagrecimento, dor de cabeça, enfim. São sintomas de que o vírus está atacando o seu organismo e o seu organismo está se defendendo. Então, destrói as células do nosso corpo para poder sobreviver, depois de invadir, e destrói elas e causam doenças. Esse é o único objetivo do vírus, destruir para sobreviver. Por isso que eles são considerados seres vivos, porque se reproduzem. Mas aí vamos pensar se vocês acreditam, se eles se reproduzem um ser vivo, se eles não se reproduzem, enfim. Nós temos uma diversidade de vírus, certo? Nós temos o vírus da raiva, que é transmitido pela mordida de um animal que está contaminado com o vírus. Nós temos o vírus, então cada organismo... Em dezembro de 2019... Cada organismo vai ter sua forma de transmissão viral, certo? Como é o caso do coronavírus, que para a gente poder pegar o coronavírus, a gente precisa entrar em contato, espirrou, sua mão está com vírus, então esse vírus vai entrar em contato com as suas vias respiratórias. Então, nós vamos ver um vídeo aqui rapidinho, certo? Sobre como é que ocorre a contaminação do coronavírus. As autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas. Pronto. A gente pode ver aí o material genético e a cápsula proteica que está em volta do vírus. Continuando.
podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui, e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu. Pronto, a gente está vendo essas células aí, uma barreira que é são várias células. Essas células elas possuem a membrana plasmática, então o vírus vai atravessar a membrana plasmática, vai entrar dentro da célula e vai destruir o material genético que está presente naquela célula. Corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. Pronto, neste momento ocorreu a reprodução viral. Ele invadiu a célula, distribuiu seu material genético, surgiram novos vírus que vão se retirar da célula e vão para as correntes sanguíneas. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate. Pronto. Então, nesse momento, seu corpo está confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele sabe que tem um organismo estranho dentro do seu corpo, por isso a febre. Sempre que a gente está com febre, é um organismo estranho dentro do seu corpo e ele está querendo expulsar, colocar para fora. Só que ele não sabe nesse momento o que é que você tem. Então, os primeiros sinais são E esses. envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. 2 tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram, e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Então, eles destruíram as membranas celulares e ficou muito mais, o interior da célula ficou muito mais suscetível à entrada de bactérias.
Então, as membranas celulares, elas protegem a gente contra essas bactérias que entram. Aí, o que vai acontecer agora, nós chamamos de pneumonia. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido e o lento. Qual futuro veremos? Bem, como a gente pôde observar, o contágio foi um contágio rápido, tá certo? Então, isso foi mais ou menos como é que funciona o vírus do que nós estamos vivenciando agora, o Covid-19 ou o coronavírus, como a gente chama. Então, essa pandemia foi uma pandemia que atacou mundialmente, ou seja, muitas pessoas foram contaminadas e ainda estão sendo contaminadas, mas a gente vai chegar a um momento em que vai se equilibrar ou vamos ter que conviver com o vírus, ok? Então, gente, deixa eu só passar. Depende de... Beleza, certo? Ok. Então, Em dezembro de 2019, essa foi nossa aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco do conteúdo que a gente acabou de ver. Então, vou passar a atividade para vocês. Qualquer dúvida, me mandem mensagem.